Olá, tudo bem com você? Espero que você tenha tido uma semana muito produtiva com o exercício que nós fizemos aí de autoestima. E eu recebi diversas mensagens de pessoas agradecendo pelo conteúdo e pedindo para eu falar mais sobre essa dependência do outro, sobre carência, depressão, ansiedade e por aí vai. E isso é muito positivo, é sinal que deu uma mexidinha lá dentro, onde a gente precisa, olhar para dentro e organizar esses conflitos. No vídeo anterior, vocês puderam perceber de que a base de tudo está dentro de nós. Todas as respostas de tudo que a gente precisa fazer e trabalhar está dentro de nós, e não no outro, não no externo. A psicanálise que faz a análise interior de si próprio, você analisa o seu eu, da onde é a sua estrutura, todas as suas vivências, crenças, de como foi sua criação, de tudo que você aderiu como uma esponja do mundo externo, para trabalhar todos esses conflitos para que você se sinta mais leve, mais feliz, mais alegre, menos vulnerável. Eu fiquei muito feliz com esse feedback das pessoas e eu vou trazer esses temas aqui para dentro do canal. Porém, a gente vai começar hoje a falar do eu. Vamos entender a base de tudo para que nos próximos vídeos você consiga entender com mais clareza e conseguir trabalhar melhor esses conflitos dentro de você. Então roda a vinheta, enquanto isso, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixa aqui no comentário qual tema a mais você gostaria que eu colocasse aqui no canal para que melhorasse os seus conflitos. Então vamos começar a falar do eu. Quem sou eu? Quem é você? Quem é você na sua raiz, na sua essência? Neste vídeo eu vou trazer um conceito da psicanálise onde Freud falava sobre essa estrutura cindida do sujeito humano. O que transforma o sujeito humano? O sujeito humano não é feito só de carne e osso e um ser pensante. Dentro do nosso ser pensante existem mecanismos psíquicos que interferem na nossa vida. A gente vai entender de como funciona esse mecanismo do eu, de quem somos nós, na nossa raiz, da onde a gente absorve todas essas informações, para que a gente consiga entender os temas futuros, que sempre eu vou trazer este conceito para que a gente consiga identificar essas respostas que você busca e você vai se autoanalisar, vai se autoconhecer neste processo que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Freud, ele sempre expôs que o eu, ele é contra si mesmo. Ou seja, todos nós sujeitos temos um eu e esse eu é contra si mesmo. Ao mesmo tempo que o eu, ele busca o desejo, uma satisfação das suas pulsões, ele é contra tudo isso. Por exemplo, você vai numa padaria e você vê aquela bomba de chocolate maravilhosa, mas você passou a semana inteira na academia, tentando emagrecer, perdendo quilos, e aí de repente o seu desejo por aquela bomba começa a se tornar contra você e o seu pensamento fica: não vou comer isso, já comi demais, eu não quero sair do meu regime, eu não quero sair da minha dieta, enfim. O seu eu, ele fica contra o seu desejo. Esse é o primeiro mecanismo que a gente precisa começar a entender, de que nós somos contra a nós mesmos. A partir disso, a gente já começa a entender com uma certa clareza de que não é o mundo, não é o sistema, não são as pessoas que atrapalham a nossa vida. Muitas vezes é a gente mesmo que está indo contra aquilo que realmente a gente deseja e quer colocar em prática. Mas como isso ocorre? A gente vai começar a abrir essa caixinha para vocês entenderem de como funciona esse mecanismo, para vocês conseguirem se adequar e controlar e saber que quando houver situações em que você possa se prejudicar, você consiga avaliar da onde partiu isso, para que você analise se realmente você não faz ou faz, você cumpre o seu desejo ou você vai contra você mesmo. Nós temos o costume, de dizer: tudo está um inferno, mas quem é o dono deste inferno? Então vamos entender porque uma parte minha deseja e a outra parte diz não faça isso. A primeira estrutura subjetiva que Freud apresentou, então, ou seja, se é subjetiva, significa que não é igual
a de todos, cada um tem a sua subjetividade. Seria o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O que seria isso? O consciente é a nossa realidade, é tudo que a gente está enxergando, é tudo aquilo que toma a nossa atenção e a gente quer dar atenção. É a realidade, a gente estar consciente do que está acontecendo. O inconsciente é uma área que a gente não tem acesso. Essa área, ela fica alimentada pelas repressões, pelos nossos desejos, pelas nossas pulsões. Ela absorve coisas do externo, mas ela fica ali guardadinha, fechadinha, emanando desejos e pulsões para o nosso consciente. O pré-consciente já é a nossa memória acessível. Então, algumas coisas que a gente enxerga da realidade, a gente joga no nosso pré-consciente para que, em alguns dados momentos, a gente puxe isso no nosso pré-consciente e traga para a consciência. Ou seja, nós temos acesso. O inconsciente já é aquilo que a gente não tem acesso e que a gente reprimiu. A gente guardou lá, de certa forma, tanto pulsões de vida quanto pulsões de morte. Logo depois, Freud apresentou as... Oi, meu amor... A segunda estrutura que Freud apresentou, que é bem interessante no texto Cisão do Eu, ele traz o id, o ego e o superego. O que seria isso? Seria praticamente um mecanismo que traz dentro do nosso inconsciente. A gente pode perceber que o nosso eu, ele não é tão simples, né? O id seria as nossas pulsões, tudo aquilo que a gente tem de vontade, de satisfação do nosso corpo, da nossa vida. O ego é o nosso eu. Né, toda a nossa realidade, tudo aquilo que a gente vai absorvendo do meio, as repressões, né, tudo que a gente vai desenvolvendo desde a nossa infância é o nosso eu, o nosso ego, né? Ah, como aquela pessoa é egocêntrica, olha o ego dela, ou seja, ela é puro ego, ela é puro eu, ela é puro movimento daquilo que foi absorvido. O supra-eu, o superego, é a nossa moral, seria o equilibrador exatamente do nosso id e do nosso eu. Ou seja, o id emana, né, forças de uma pulsão para que a gente sacie o nosso corpo. O eu, ele faz um julgamento daquilo de acordo com as suas vivências e experiências. E o supra-eu é o que vai ficar o anjinho ali, né, que vai ficar tentando controlar, vai ser o julgador daquilo, da ação que você vai tomar, se você vai suprir isso ou não, ou seja, é o equilibrador, né? Então a gente entendendo que as nossas experiências de vida, ela tem forte representação nas nossas ações. E o id, que é um mecanismo de prazer, que é inato, né? A gente vai querer satisfazer essas necessidades do nosso corpo, né? Como alimentação, sexo, prazer de felicidade, enfim. E o supra-eu vai ficar tentando equilibrar, achar qual é a melhor solução dentro do seu poder psíquico das ações que você vai tomar. Ou seja, isso se transforma no seu eu. Olha como o seu eu, ele não está sozinho e sim brigando dentro de você mesmo, contra si mesmo, para que você satisfaça as suas vontades, os seus desejos e viva a sua vida. Freud mesmo dizia que o seu eu não é o senhor da sua moradia. Ele sempre estará em conflito, justamente por esse mecanismo. O seu corpo sempre vai desejar uma coisa, mas aí a sua consciência, né, a sua realidade, as suas experiências vai dizer que não, e muitas vezes a gente deixa de viver a nossa vida por conta disso. Então a gente pode analisar que os pontos, né, de carência, dessa aceitação do outro, são coisas que a gente absorve e a nossa mente entra em conflito. Mas qual é o real desejo? Numa análise, você não tem a resposta do próprio analista, né? O analista sempre vai te instigar a pensar exatamente nessa estrutura, de você olhar para dentro de você e começar a encontrar as suas respostas. Para que você entenda também, sempre quando a gente está dentro desse conflito, a gente tem dois mecanismos automáticos de resposta. A primeira seria a alienação, né? Da gente falar, não está acontecendo nada, vai ficar tudo bem, a gente não prestar atenção, a gente não querer olhar para dentro, a gente não perceber que às vezes a gente está indo contra si mesmo e a gente acaba sofrendo, porque o sofrimento
O desprazer, né, ele causa prazer. Então, esse contra si mesmo também, ele vai nesse equilíbrio. Você vai contra você mesmo nas suas ações para que você também sinta prazer. Mas a gente precisa encontrar o equilíbrio disso, mas já já a gente fala sobre isso. O segundo ponto é a gente culpar o outro. O outro é culpado de tudo, o sistema é falho, as coisas não funcionam para mim. Ou seja, algumas coisas eu concordo que realmente depende de. Mas numa análise, o que o analista vai fazer? Vai te perguntar, tá bom, tudo isso é falho, o que você vai fazer com isso a partir disso? Quais são as suas soluções? Você ainda vai esperar pelo outro ou você vai trabalhar isso dentro de você? Quais são suas expectativas? É ficar alienado esperando que as coisas melhorem de autossuficiência, sem interferência de você mesmo, porque a culpa sempre é do outro? Será? A gente começa a trabalhar um olhar para dentro de perceber de que não é sempre o outro. Eu preciso trabalhar isso em mim, eu preciso não depender menos, eu preciso tirar, né, algumas repressões, alguns traumas que fica guardadinho lá no meu inconsciente, que vai produzindo essas reações de bloqueio e falar, não, isso é só uma estrutura psíquica, eu vou além disso, eu vou enfrentar isso para ver o que vai acontecer. Quais são os meus limites realmente? Será que os meus limites estão fechados nessa caixinha? Ou a partir desse momento, vocês entendendo isso, vocês vão abrir e falar, tá bom, eu vou começar a trabalhar isso. Porque, querendo ou não, todos nós somos vítimas da sociedade, vítimas do mundo, vítimas do grupo. Ou seja, a gente precisa parar de ser vítima e ser o coadjuvante, ou ser o papel principal do nosso próprio eu. E o mais importante é que nós, toda essa pulsão, né, de vida, a única coisa que nós queremos é o gozo. Quando eu falo gozo, gente, não é só sexo, o gozo de satisfação. Sabe quando você está com aquela fome e de repente aparece aquela comida maravilhosa que você olha e fala, meu Deus, que realização. Ou você está com uma diarreia, você corre para ir no banheiro, você senta no vaso sentado, até sai lágrimas, assim, você fala, meu Deus, que delícia. Esse é o gozo, de prazer, de satisfação do seu corpo, do seu eu. E muitas vezes, nessa coisa do sado e o maso, que eu já falei em alguns vídeos, o desprazer, ele causa o prazer. Então a gente vai buscando esse gozo, tanto no prazer quanto no desprazer. Muitas vezes a gente busca o gozo no vitimismo, na dor, naquilo que... porque a dor, ela chama atenção, ela causa um outro prazer, ela tem uma reação em cadeia. Mas até que ponto isso é prazeroso e realmente está fazendo bem para o seu eu? Nós não podemos confundir, a gente tem que saber o termômetro. Então você sempre vai analisar se isso está prejudicando o seu eu. Porque se está prejudicando, você não está lutando por uma pulsão que realmente vai saciar o seu gozo. Você está se autodestruindo, entendem? Então você começa a trabalhar essa alimentação do seu eu. O que eu estou fazendo? Está fazendo bem para o meu ego, né? O meu id está indo na pulsão do meu ego, ou eu estou indo para uma pulsão de morte, daquilo que vai acabar comigo, aquilo que vai me destruir. Ou seja, a gente não está trabalhando como a gente tem que trabalhar, a gente não está vivendo como a gente deveria viver. E isso vai acarretando o quê? Depressões, transtornos, né? E vai se transformando em outras coisas psicossomáticas no nosso corpo que a gente não percebe. A gente só vai perceber quando a gente já está no fundo do poço. E quando você estiver sentindo carente demais, precisando muito do outro, começa a perceber o que te falta dentro de você mesmo. Qual que é a sua pulsão real? Qual é o gozo que você realmente busca? O que realmente você deseja e busca para a satisfação do seu gozo? E dentro disso, o que você abriria a mão neste momento para deixar livre, para que você se sinta livre, para que o seu eu se sinta livre? Conclusões. É muito importante a gente trabalhar o nosso eu e conhecer esse aparelho psíquico, começar a entender o que o id, o ego e o supra-eu, o superego, tem de dominação na minha vida. Quem está agindo mais nesse conflito? Porque é esse ciclo que vai causando o conflito do nosso inconsciente. Então é muito importante a gente olhar para ele e começar a trabalhar essas possibilidades. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre alguns assuntos peculiares
dessa reprodução do nosso eu, de como é o nosso eu contra si mesmo. O que eu deixo é você não ver mais a solidão como uma solidão, e sim como uma solitude. A solidão é quando a gente está afastado dos outros e a gente não quer ficar sozinho porque a gente não quer olhar para dentro do nosso eu. A solitude é a gente conseguir ficar sozinho e olhar para dentro do nosso eu. Então, transforme a solidão em solitude, comece a trabalhar e se analisar nesses detalhes que vai ser tão importante para a sua vida, para você trabalhar os conflitos e ser uma pessoa mais feliz, mais livre e menos dependente das outras pessoas. Trabalhar as nossas emoções é muito importante para o nosso autoconhecimento. Então, nesse vídeo eu falei sobre o autoconhecimento, a estrutura base do autoconhecimento, para que no futuro você consiga trabalhar essas outras caixinhas, essas outras roupas, né, do seu armário, para que fique tudo organizado, lindo, em degradê, belo. E se você conhecer pessoas que estão passando também por esses conflitos, compartilhe esse vídeo, mostre para elas que elas podem também começar a trabalhar nesses detalhes para que elas sintam-se mais felizes. Muito obrigado, gente, uma boa semana e até segunda.